TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Correio Serrano na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Segunda-feira, 16 de junho. A gente chega, claro, sempre com muita informação para você. Lembrando que você pode acessar os nossos canais de comunicação aí para entrar em contato com a gente. Nosso e-mail oficial está aí na tela, embaixo para você conferir. E, é claro, o nosso WhatsApp, o meio mais fácil de entrar em contato. Manda sua mensagem de foto, vídeo, áudio. Fala como é que está aí os serviços públicos na sua cidade, as vias, está tudo funcionando bem, não está? Manda mensagem por ali, a gente vai atrás das respostas, viu? Vamos conferir como é que o dia hoje amanheceu aqui em Petrópolis, está aí bem azul, bonito. Hoje, Petrópolis com um friozinho de manhã, mas tudo azul, que beleza, né? Espetacular, gente. Vamos então às notícias desse dia 16 de junho, segunda-feira. Rio de Janeiro ultrapassa a marca de 1 milhão de turistas internacionais em 5 meses. 6 em cada 10 apostadores usaram bets ilegais esse ano. E nova medida provisória deve reforçar a arrecadação em 10,5 bilhões neste ano. Colégio Petropolitano realiza parceria com ONG, responsável por animais abandonados. Jardim Cervejeiro da Bauerfest terá 10 dias de programação especial com 18 cervejarias, música ao vivo e gastronomia. E mais, prefeito de Petrópolis anuncia 150 milhões do PAC para ônibus, agora no Correio Serrano na TV. Pessoal, a gente começa o nosso jornal olhando o que é destaque lá no nosso Correio da Manhã, lá na nossa edição do Rio de Janeiro. Vamos conferir as notícias ali da nossa primeira página. Ministro Bruno Dantas planeja deixar TCU e negocia contrato milionário com a CSN. Está ali na coluna Magna Vita, na página 3. E Passaporte lança suspeita sobre Mauro Cid. Defesa dos réus trabalha para desacreditar colaboração do tenente-coronel na ação penal, está na página 4. Direita dividida quanto a alternativas eleitorais, está aqui diante da constatação cada vez mais forte de que Jair Bolsonaro será condenado. A direita aprofunda as discussões das alternativas, né, aí, mas ainda não encontrou sucesso sobre o caminho. TCU adverte o governo por erro fiscal, está na página 6. E Cláudio Castro e Magna Fita, os novos cidadãos petropolitanos, está aí na fotolegenda, lá na página 12, que é para onde a gente vai conferir o que é notícia agora. Cláudio Castro e Cláudio Magna Vita, novos cidadãos petropolitanos. Cerimônia foi realizada na Unifase, Universidade Arthur Saerp Neto. Na foto aí, o Fred Procópio, Cláudio Castro, Ingo Rames e Bernardo Rossi. Todos eles aí. Depois outras fotos aí e a homenagem dada por Ingo Rames para o Cláudio Magna Vita. É o diretor aqui da TV, da TVC, tá? E nas petropolitanas, 30 dias para calcular nova tarifa para transporte. Olha, vai ser difícil, hein? Empresas alegam desequilíbrio financeiro, ou seja, querem aumento, tá, pessoal? Espero que não venha. E Prefeitura amplia vagas em abrigo por conta do frio, né? Cerca de 150 pessoas estão em situação de rua na cidade de Petrópolis. Você confere também a notícia por aqui. Então, dá uma olhadinha aqui, que realmente as notícias estão muito importantes aqui na nossa página 12 hoje. Mas eu quero te falar que, olha só, a 30ª edição do Festival Solstício de Som, peraí, acho que não é essa não, gente, tá ainda adiantado, né? É essa sim, vamos lá. A 30ª edição do Festival Solstício de Som, que faz parte há 15 anos do calendário municipal de eventos em Petrópolis,
está sem apoio confirmado para a edição desse ano. Vamos conferir como é que está o caso? A inclusão foi aprovada pela Câmara Municipal por meio de um projeto de lei que reconhece a relevância do festival para o cenário cultural da cidade. Nesta edição, o evento, que celebrará 15 anos de existência, vai enaltecer novamente a música autoral feita por petropolitanos, além de outras formas de expressão, como artes visuais, dança e literatura. A importância dele principal, com certeza, é estimular essa cadeia produtiva, né, da produção musical e artística, através da realização de um festival semestral gratuito, de acesso gratuito à população, né, presente, moradora, turística e tal, e dar oportunidade para que esse artista então tenha um espaço para poder apresentar os seus trabalhos autorais. Criado em 2010, o evento é realizado 2 vezes ao ano. O evento promove a ocupação de espaços públicos no centro histórico com acesso gratuito à população. Além de incentivar a criação autoral, o Solstício do Som também estimula profissionais da cultura a promoverem iniciativas voltadas à produção artística própria no município. É um reconhecimento de que o festival ele acontece, então, sempre nos períodos do solstício de inverno e de verão, e que é importante a gente ter isso de forma oficial no calendário de eventos da cidade. Apesar do reconhecimento de ser incluído no calendário municipal, o evento segue sem apoio confirmado para que a 30ª edição prevista para acontecer ainda neste mês de junho possa ser devidamente viabilizada. Essa 30ª edição ainda não tem apoio confirmado, mas a gente está aqui lutando para conseguir entregar uma edição um pouco mais austera do que o planejado originalmente, mas a gente tem aí a intenção de realmente fechar um acordo com a Prefeitura Municipal de Petrópolis para poder ter uma estrutura mínima, para poder realizar aí 4 dias de festival agora, de 18 a 21 de junho. É um festival importante aqui para Petrópolis, traz muitos talentos, espero que consiga patrocínio e volte a figurar aí o quadro artístico da cidade aí de eventos, né? Com, claro, representatividade como sempre teve. E olha, em Petrópolis a gente chegou na época da Bauerfest, está sendo muito aguardada, viu? A festa de tradição alemã da cidade imperial. Para essa edição, o Jardim Cervejeiro terá 10 dias de programação especial, contando com 18 cervejarias, gastronomia e música ao vivo. Vamos conferir. Realizado pela Associação das Microcervejarias de Petrópolis, o Biergarten 2025 acontece entre os dias 27 de junho e 13 de julho, durante o período da Bauernfest. O evento acontecerá na Praça Visconde de Mauá, mais conhecida como a Praça da Águia, e irá contar com a participação de 18 cervejarias da cidade, além de música ao vivo, área kids e gastronomia da festa alemã. No total, serão 10 dias de programação, com o evento tendo início no dia 26 até o dia 29 de junho. Depois disso, o Biergarten retorna entre os dias 4 a 6 de julho e 11 a 13 de julho em seguida. Tá aí, então vai ter 10 dias, mas olha, todos os detalhes e novidades da programação podem ser conferidos no Instagram oficial, @BiergardenPetrópolis, tá? Ou no Instagram, né, oficial da Prefeitura, @Petrópolis, ali, _PMP, tá? Você confere aí todas as novidades que vão ter na Bauerfest. Agora eu te falo de outro evento também, que é do calendário oficial aqui de Petrópolis, que é o Motofest, já abriu inscrições aí para a Batalha de Bandas de Rock 2025. 6 grupos serão selecionados para apresentações ao vivo no evento, com premiação em estúdio e vaga garantida na edição de 2026. As inscrições abrem agora, hoje, nessa segunda-feira. A programação aí do Petrópolis Motofest 2025 incluirá novamente a Batalha de Bandas de Rock, iniciativa que busca incentivar a cena musical independente e promover aí a participação de grupos autorais independentes ali, né, do clássico do rock. A competição será realizada no dia 20 de julho, o último dia do evento, com a apresentação ao vivo no palco principal montado no Parque de Exposições de Itaipava. O evento já é tradicionalmente feito lá, tá? As inscrições para essa batalha estão abertas entre os dias 16 de junho, ou seja, hoje, e 12 de julho de 2025, exclusivamente pelo formulário disponibilizado
lá no site do evento. Você confere, claro, mais informações aqui com a gente, só ficar ligado na nossa programação que a gente vai te passando, tá? A gente confere agora a nossa página 13, vendo que a notícia lá na nossa página 13, falando, claro, da nossa serra aqui, Estação Jaqueira utiliza a arte e educação como ferramenta. Em Petrópolis, o Centro de Cultura trabalha em meio comunidade. Tá aqui, olha que legal, olha, comunidade significa conjunto de habitantes que dividem aí o mesmo espaço, também simboliza comunhão e união entre indivíduos. Aqui na fotolegenda, a Jaqueira iniciou como um projeto ambiental que recolhia materiais recicláveis. Então aqui tem o início do projeto, arte presente e o que eles fazem dentro desse projeto. Ali nas Teresopolitanas do lado, olha, CREAS Realização contra o Trabalho Infantil, isso é lá em Teresópolis, claro. Logo mais abaixo, Três Rios realiza 6ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, importantíssimo discutir o tema da pessoa idosa, e aí fala sobre o envelhecimento, né? E quais os eixos dessa discussão e de como tomar as medidas aí para a gente cuidar dos nossos idosos, que tem que ter aí medidas, claro, sempre importantes. Na região do Vale, lá na página 14, deputado cobra IBAMA para fiscalizar poluição em Volta Redonda. Encontro reforçou apoio à recomendação do Ministério Público Federal e do Ministério Público do Rio de Janeiro. Um encontro ali que aconteceu na região, recomendação foi motivada pela omissão do Instituto Estadual do Ambiente, o INEA. Então, olha, o encontro aconteceu na última quinta-feira entre o deputado estadual Jari Oliveira e o superintendente regional do IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. No Rio de Janeiro, Rogério Rocco, na pauta, a situação ambiental da usina Presidente Vargas, da Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, em Volta Redonda. Na oportunidade, o parlamentar reiterou seu apoio à recomendação conjunta do Ministério Público Federal e do Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro, que pede a atuação supletiva do órgão federal na fiscalização da unidade industrial. A gente sabe que a CSN por lá sempre fica muito em foco, né? Logo ali embaixo, o doutor Luizinho e Tutuca marcam presença em lançamento de obra em Pinheiral. Tá aqui, olha. O dia também foi marcado por assinatura de convênios. E logo embaixo, o Festival Vale do Café celebra 20 anos. Quem gosta de um cafezinho, olha só. Entre os dias 18 e 27 de julho, o Festival Vale do Café celebra seus 20 anos de história, reunindo música, cultura e turismo nas cidades do sul fluminense do estado. Nessa edição, o evento promove concertos em praça, fazendas e igrejas centenárias, além da experiência sensorial completa com música instrumental, erudita e popular em cenários aí que narram a história do país no coração do Vale do Paraíba. A programação inclui diversos espetáculos gratuitos nas cidades de Pinheiral, Barra do Piraí, Rio das Flores, Vassouras, Valença, Engenheiro Paulo de Fronten, localizadas no estado do Rio. Nas fazendas, o público participa de visitas guiadas a instituições seculares, com concertos e degustação de sabores típicos do início do século passado. Então, quem quer curtir aí um festival diferenciado, pode ir lá para o Sul Fluminense, que vai ser bem legal, viu? Gostei muito aqui da ideia, eu sou fã. De um cafezinho e de um evento também, viu? Vamos lá na página 4, dar uma olhada no que tem na nossa página de política. História do passaporte jogou suspeita sobre Cid, ex-ministro do Turismo, foi preso e solto na sexta-feira. Tá aqui, olha, falando um pouquinho sobre isso. E Lula volta a cogitar não disputar 2026, viu? Plano B de Lula seria eleição de Alckmin, tá no Correio Político. Eu lembro que aqui eu já tinha falado isso algumas vezes, né, gente? Que talvez o Lula não concorreria em 2026, talvez ele não aguente aí
mais um mandato, né? Mais uma corrida eleitoral. A gente sabe que o presidente já está bem velhinho. E aí eu já tinha adiantado isso aqui, que talvez ele não consiga. E é claro, dentro da matéria tem um panorama completo sobre essa discussão de que o plano B do PT é o José Alckmin, né? E eu já tinha adiantado isso aqui, que o José Alckmin seria esse plano e que teria muita força em São Paulo, o José Alckmin, mesmo não sendo filiado ao PT, mas a outro partido hoje, né? O vice-presidente conseguiria aí uma representatividade muito grande para combater o Tarcísio de Freitas em São Paulo. Então, eu já tinha falado isso aqui já há algum tempo, tá? E aqui, claro, tem falas do FHC sobre esse ciclo aí do Lula e o novo ciclo com José Alckmin, tá? E Polícia Federal localiza Zambelli. Prisão pode ser a qualquer momento. Bom, também, né? A senhora foi fugida aqui do Brasil, agora vai ter que arcar com as consequências e provavelmente ser deportada, viu? Pessoal, essas são as notícias do nosso Correio da Manhã, edição de hoje. Todas elas se encontram lá no nosso site. Você confere, claro, muito mais no nosso jornal impresso, também podendo ir nas bancas, R$2 somente, para você ficar bem informado. Mas fica ligado aqui na gente, que é claro, tem muito mais informação. A gente vai agora para um rápido intervalo. Na volta você vê mais de 5,3 milhões de pessoas já se inscreveram no Enem desse ano. E eu te trago também que Justiça bloqueia 2,8 bi de envolvidos em descontos ilegais do INSS. Correio Serrano volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração.
Tem o Rio de Janeiro, que você já ama. E o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta. E olha, o Rio de Janeiro segue batendo recordes no turismo pelo 5º mês consecutivo e ultrapassou a marca de 1 milhão de turistas internacionais de janeiro a maio. Com esse número, o governo do estado atinge quase 60% da meta de 1.800.000 prevista para 2025. Ao todo, já desembarcaram nos primeiros meses de 2025 1.032.537 estrangeiros, um crescimento de 52,3% em comparação aos 600.000 registrados no mesmo período do ano passado. Com isso, o estado chegou a 57% da meta de 1.800.000 pessoas prevista para 2025. Impulsionado também pelo show histórico da Lady Gaga em Copacabana, o Rio de Janeiro recebeu 130.000 turistas internacionais em maio, 55% a mais comparado ao mesmo período de 2024. Para o governo do estado, superar a marca de 1 milhão de visitantes em apenas 5 meses é resultado de um trabalho de investimento, promoção, segurança e principalmente adequação dos espaços públicos do Rio de Janeiro. Os dados demonstram para o estado o resultado positivo quanto ao crescimento acelerado do turismo internacional no Rio de Janeiro. O desempenho do turismo internacional em 2025 mostra o resultado das ações integradas de promoção do Rio de Janeiro no exterior, da expansão da conectividade aérea e de realização de eventos, que têm movimentado a economia e os destinos turísticos de todo o estado. E olha, o Exame Nacional do Ensino Médio de 2025 já havia registrado 5.345.070 alunos inscritos em todo o Brasil. Até às 14h30 de quinta-feira. Desse total, são isentos um pouco mais de 2 milhões e são pagantes quase aí 3 milhões. A gente confere agora como estão esses números para o Enem 2025. Todos os interessados em fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, desse ano, devem se inscrever exclusivamente na página do participante, no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. Com a prorrogação do período de inscrições, o pagamento da taxa poderá ser feito até a próxima quarta-feira, dia 18 de junho, para garantir a participação no exame. Os participantes que tiveram os pedidos de isenção da taxa de inscrição e as justificativas de ausência em 2024 aprovados pelo INEP também precisam se inscrever no exame. Os estudantes do 3º ano do ensino médio em escola pública, mesmo com a inscrição pré-preenchida automaticamente pela primeira vez, precisam atualizar os dados solicitados e confirmar a inscrição para garantir a participação nesta edição. Esses candidatos, inclusive, não pagarão a taxa de inscrição. Em 2025, a prova voltará a ser uma opção para quem quer obter o certificado de conclusão do ensino médio ou a declaração parcial de proficiência. A taxa de inscrição deve ser paga até a próxima quarta-feira, tanto pelos candidatos não isentos, como pelos candidatos que tiveram a solicitação de isenção da taxa de inscrição reprovada pelo INEP ou que a justificativa de ausência nas provas de 2024 não foi aceita pelo órgão.
O boleto da Guia de Recolhimento da União, no valor de R$ 85,00, ficará disponível na tela inicial da página do participante após finalizar o processo de inscrição. Os dias de aplicação das provas do Enem 2025 em todos os estados e no Distrito Federal não mudaram. Permanecem em 9 e 16 de novembro. Muito importante não perder o prazo aí para quem quer isenção, para quem quer se inscrever, então fica de olho, viu? E olha, a Advocacia Geral da União informou que a Justiça Federal em Brasília bloqueou 2,8 bilhões em bens de entidades, empresas e investigados envolvidos nas fraudes em descontos irregulares nos benefícios de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Confiram. De acordo com a AGU, os bloqueios foram deferidos nas 15 ações protocoladas pelo órgão para garantir o ressarcimento dos beneficiários. Os valores bloqueados envolvem 12 entidades associativas e seus dirigentes, 6 empresas de consultoria, 2 escritórios de advocacia e 3 empresas. As fraudes são investigadas na Operação Sem Desconto da Polícia Federal, que apura um esquema nacional de descontos de mensalidades associativas não autorizadas entre os anos de 2019 e 2024. As ações judiciais fazem parte do trabalho do grupo especial montado pela AGU para buscar a recuperação do dinheiro descontado irregularmente dos aposentados. Mais cedo, a AGU pediu ao Supremo Tribunal Federal autorização para que o governo federal abra crédito extraordinário no orçamento para viabilizar o ressarcimento dos descontos irregulares. O órgão também quer que os valores que serão usados na devolução não entrem no teto de gastos da União para os anos de 2025 e 2026. E olha, a medida provisória que pretende compensar a elevação do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, deverá elevar aí a arrecadação federal em 10,5 bilhões nesse ano e em 20,87 bilhões em 2026. Isso foi divulgado na última quinta-feira. A Receita Federal, a MP, foi publicada na noite de quarta, dia 11, junto de um novo decreto que revoga parte das mudanças feitas ali no IOF. O Ministério da Fazenda não divulgou as estimativas de economia de despesa. Além de elevar alíquotas, a medida provisória trouxe mudanças nos programas PED 6, no Seguro Defeso e nas regras do Ateste Med, que é o atestado médico digital para pedidos de auxílios por incapacidade temporária do INSS. A pasta também não divulgou a nova estimativa de arrecadação com a desidratação parcial das medidas sobre o IOF. No dia 8 de junho, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que as mudanças reduziriam a arrecadação de 19 bilhões e 100 milhões de reais para algo em torno de 6 bilhões a 7 bilhões de reais neste ano. Apenas as mudanças nas compensações tributárias, na contribuição das BETs e na CSLL reforçarão os cofres federais ainda neste ano. Isso porque os tributos representam uma contribuição que obedecem ao prazo da noventena, com uma elevação valendo 90 dias após a publicação da lei. Os impostos obedecem ao princípio da anualidade, em que eventuais elevações só podem entrar em vigor no ano seguinte à lei ser publicada. Ponto que mais pretende elevar a arrecadação, os critérios mais rígidos para as compensações tributárias devem enfrentar resistências entre os parlamentares. Entre 2023 e no início de 2024, o governo tentou limitar o uso do mecanismo, mas o Congresso devolveu a medida provisória na época. Mas a questão do IOF ainda não está resolvida, né? O Congresso inteiro, Senado, Câmara Federal estão muito contra essa medida. Hoje, inclusive, o presidente da Câmara vai colocar em votação, já tinha feito semana passada um regime de urgência e hoje vai para votação. Provavelmente esse decreto vai cair e vai ser vetado pelo Congresso Nacional. O problema é que a gente tem um problema enorme de arrecadação no Brasil, uma conta fiscal que não está batendo junto com as contas públicas e o governo quer arrecadar por meio de impostos. Não é uma boa medida, não é uma medida popular para o governo, que já está tendo aí a sua popularidade cada vez menor junto ao presidente Lula. A gente acabou de ver lá no jornal no primeiro bloco. Se conseguir resgatar a página e colocar aqui, eu gostaria de novo, por favor, viu, pessoal do Master, dar uma olhadinha lá de novo na matéria que fala lá exatamente sobre, na página 4, do presidente Lula não querer concorrer, né, às eleições em 2026. Está ali, olha, lá no Correio Político falando sobre isso. Justamente pelo desgaste político que ele vem sofrendo esse ano e justamente, claro, pelas medidas não tão populares que estão tendo o governo. E aí a aposta do governo seria o José Alckmin, o vice-presidente hoje, um dos grandes controladores aí
de empresas, né, grande articulador, junto a empresários e empresas em São Paulo. Hoje, inclusive, ele é ministro também, né, ali justamente de um ministério criado para conversar com esses empresários. Vamos ver no que vai acontecer. O fato é que hoje tem votação no Congresso, provavelmente essa medida do IOF, essa MP, vai cair aí por terra, não vá à frente. Seguindo aqui, a gente fala agora de um outro caso, viu? 6 em cada 10 apostadores no Brasil usaram plataformas irregulares esse ano, foi o que revelou aí um estudo divulgado pelo Instituto Locomotiva. A regulamentação do setor determina que apenas operadores licenciados podem atuar legalmente no país, que obrigações tributárias, normas operacionais e diversos mecanismos de proteção ao apostador sejam colocados ali também, né, com essas obrigações. Vamos conferir. 61% dos entrevistados admitiram ter feito apostas em bets irregulares neste ano, muitas vezes sem consciência dos riscos envolvidos. A pesquisa foi feita em abril e maio com 2.000 apostadores adultos. 78% dos entrevistados consideraram difícil distinguir sites legais dos ilegais. 72% afirmam que nem sempre conseguem verificar a regularidade das plataformas. 46% já depositaram dinheiro em uma plataforma posteriormente identificada como falsa ou irregular. De acordo com o Instituto Locomotiva, as pessoas de menor renda e escolaridade são as mais atingidas porque desconhecem os mecanismos de proteção das plataformas regulamentadas. O Instituto Locomotiva observa que entre as táticas utilizadas por operadores ilegais estão o uso de nomes semelhantes aos de marcas legalizadas, mudanças frequentes de domínio e publicidade desregulada por meio de influenciadores digitais com promessas enganosas de lucro fácil. Os dados também mostram que 87% dos apostadores defendem que o poder público atue de forma incisiva contra plataformas de apostas irregulares. A pesquisa serviu de base para o estudo Fora do Radar, Dimensionamento e Impactos Socioeconômicos do Mercado Ilegal de Apostas no Brasil, elaborado pela LCA Consultores e apoiado pelo Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. O levantamento estima que de 41% a 51% do mercado brasileiro de apostas online ainda estejam na ilegalidade, com um impacto fiscal entre 1 bilhão e 800 milhões de reais e 2 bilhões 700 milhões de reais que deixaram de ser arrecadados em apenas 3 meses. O montante pode chegar ainda a 10 bilhões e 800 milhões de reais em um ano. Pois é, e aí uma das medidas também do governo, dentro daquela MP lá do IOF, entre outros impostos, é taxar com mais veemência essas empresas de bets aí no mercado nacional. Essa medida aí eu até concordo, porque quanto mais taxação em cima desses esquemas de jogos, melhor. Assim, essas empresas desistem de ficar aqui no Brasil. Seria ótimo, porque vem prejudicando bastante a vida do brasileiro, viu? Não vou mentir, não. Sou muito contra essas empresas de jogos online ali, de apostas online. Mas, claro, nós temos um mercado aberto, nós somos um país capitalista, temos que ter uma economia de mercado mais aberta. É bem-vinda, né, as empresas, todas as empresas, inclusive essas. Isso aí de acordo com a visão de mercado. Olha, gente, a gente vai para um rápido intervalo, a gente fala depois que o vereador denuncia aí falta de alimentos no estoque da merenda escolar em Petrópolis. A gente vai ver quem é e qual é que está o caso. E você vai ver também que Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CREAS, essa não, é a do vereador mesmo, perdão, tá, gente? A gente volta já para o terceiro bloco. Daqui a pouco o Correio Serrano está de volta. Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela tá sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância, e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade. O SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas
e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Estamos de volta. Agora olha só esse caso, viu? Uma inspeção do vereador Léo França, do PSB, no estoque de merenda escolar em Petrópolis, apontou que o local estava praticamente vazio. Isso aconteceu no dia 10 de junho. De acordo com um membro da Câmara Municipal, a situação traz à tona o debate sobre o orçamento destinado à alimentação escolar no município. O estoque de merenda escolar de Petrópolis está praticamente vazio. Foi o que o vereador Léo França, do PSB, denunciou após uma inspeção realizada no dia 10 de junho no local. Eu tenho acompanhado a crise da merenda escolar que vive o nosso município. Infelizmente, essa semana eu pude constatar, mais uma vez, a falta de merenda escolar dentro do depósito. O parlamentar destacou que durante a sua vistoria só foram encontrados 6 itens no depósito, sendo eles sal, arroz, feijão, fubá, biscoito e 6 latas de leite em pó. Tenho recebido diversas reclamações de diretores e também dos coordenadores dos centros de educação infantil. A crise chegou e aí a gente não pode aceitar que um governo não invista em merenda escolar. De acordo com o levantamento feito pelo membro da Câmara Municipal, o valor investido na alimentação escolar é baixo e preocupante. E o investimento é praticamente zero, gente. São R$590 mil investido na merenda escolar. A gente não pode aceitar que o governo tenha outras prioridades. A prioridade tem que ser merenda nas nossas escolas, uma boa educação e uma saúde de qualidade. A destinação de verbas para a merenda escolar em Petrópolis foi muito discutida em 2024, durante o último ano da gestão do ex-prefeito Rubens Bom Tempo. Na ocasião, algumas instituições de ensino registraram inclusive a falta de alguns tipos de alimento durante o período. O vereador Léo França considerou a situação do galpão preocupante e disse que vai encaminhar o caso ao Ministério Público. O tema pode, inclusive, ser debatido nas próximas sessões da Câmara Municipal de Petrópolis.
Situação grave, tem que ser denunciada aí pelos diretores de escola e também pelo quem faz a merenda, né, aqui na cidade. Eu estou aqui olhando, tem uma resposta, claro, da Prefeitura, da Secretaria aí de Educação, que informa que não há registro de falta de merenda escolar em nenhuma das 191 unidades da rede municipal de ensino. Todas as escolas estão com os seus estoques abastecidos e o fornecimento de alimentos ocorre regularmente conforme o cronograma de entregas. Com a relação ao galpão visitado, é importante esclarecer que o espaço funciona como um ponto de apoio logístico e não como estoque centralizado. A Secretaria realiza o monitoramento dos estoques diretamente nas unidades escolares por meio do preenchimento, do relatório mensal de alimentação escolar, de acordo com a demanda registrada pelas escolas. O depósito realiza os despachos necessários, o que explica a rotatividade de produtos no local. Bom, então, sugiro que os vereadores que estão fazendo essa fiscalização, inclusive esse que apareceu aí nas imagens, o Léo França, comece a percorrer as escolas e verificar se realmente os estoques das escolas estão abastecidos, se não está faltando merenda escolar, se as crianças estão realmente recebendo ali a devida alimentação, porque não pode faltar. Isso é dinheiro nosso, tem que ser fiscalizado e tem que ser dado em cima, sim, da Prefeitura. Se está faltando, tem que ir lá em cima da Prefeitura. Se o orçamento para merenda escolar foi pouco, tem que ser cobrado, sim. Não dá para ficar pensando aí em não fazer essa fiscalização, viu? Por favor, faremos isso aí com uma ciência melhor, com uma representatividade melhor e que a gente cobre cada vez mais do poder público a efetividade não só nos serviços aí escolares, mas também de saúde, segurança, que a gente faça isso como população também. Olha só, o prefeito de Petrópolis, Ingo Ramos, anunciou na última semana o valor de 150 milhões de reais do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC Seleções, para a revitalização da frota de ônibus da cidade. A declaração foi feita durante uma reunião na Secretaria de Transportes do Estado do Rio de Janeiro, mas nenhum detalhe técnico foi divulgado à população sobre como o recurso será entregue aí e quando estará disponível, claro, aqui para o povo petropolitano. A gente confere agora uma reportagem. O anúncio do valor de 150 milhões de reais do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC Seleções, para a revitalização da frota de ônibus de Petrópolis, surge um ano após a própria Prefeitura afirmar em maio de 2024 que a cidade havia sido contemplada com 241 milhões de reais do Programa Federal para renovar 70% da frota municipal com a aquisição de 182 ônibus comuns e 30 veículos elétricos. Temos também um projeto enorme de revitalização de toda a nossa frota de ônibus do município, do governo federal, são 150 milhões de reais. Nós temos essa pretensão de investimento alinhado com o PAC 2023. Os 241 milhões de reais anunciados no ano passado fazem parte de um empréstimo com a Caixa Econômica Federal, com início de pagamento previsto para 2028 e prazo de quitação em até 20 anos, com juros de 6% ao ano. Ainda não está claro se os 150 milhões de reais fazem parte desse montante do ano passado ou se trata de um novo repasse. Com este investimento de 241 milhões de reais, a dívida do município com a Caixa pode ultrapassar os 340 milhões de reais até 2048, somando-se ao empréstimo de 100 milhões de reais adquirido após a tragédia climática de 2022. Os investimentos para a revitalização da frota de ônibus da cidade será importante, visto que os petropolitanos estão insatisfeitos com os serviços ofertados atualmente. Eu tô achando péssimo. Nossa, muito difícil. Eu moro no Bing, no bairro Castrioto. Demora, às vezes, mais de meia hora pra gente conseguir pegar um ônibus dentro da cidade. Uma porcaria. Tinha 2 ônibus, aí tiraram e botaram só um. Péssimo, péssimo. Nossa, a gente não tem horário marcado, tem que sair no máximo 1 hora e meia de casa, antes do horário. Tá legal não. Tá sempre faltando, quebrando.
Tá muito bom, não. Para Rosângela, a mudança das linhas para a empresa Turp não surtiram um efeito muito positivo. Tá péssimo, pelo menos a minha linha, ela já era péssima quando era da Cascatinha. Agora que passou para essa Turp, tá a mesma coisa. É ônibus quebrado todo dia, esses dias o Quarteirão Brasileiro foi parar quase dentro do Rio com a gente. O Max e o João desce, que se perder o freio na descida ali, essa porcaria desse ônibus batendo tudo, a gente vai cair dentro de um buraco. Tá aí, olha só, continuam então as denúncias de ônibus aqui na cidade, parece que o serviço não melhorou em nada, né? Olha, a gente questionou a prefeitura e aí, olha só, quais são os questionamentos. Os 150 milhões de reais fazem parte dos 241 milhões adquiridos do ano passado, sobre como o valor será utilizado, se os ônibus serão adquiridos pela empresa ou pela própria prefeitura, como será feito aí a distribuição dos veículos, né? Para quem vai, para qual empresa, quantos vão ganhar, quantos serão, além de quando os valores estarão disponíveis. Mas até agora a gente não teve aí uma resposta. A questão é, prefeito Ingo Rames, antes de anunciar tudo isso, faça uma planilha de projeto. Pense antes nisso, tá? Aí depois anuncia que esses 150 milhões já estão disponíveis, veio do governo federal, para quais empresas vão, qual é a quantidade de ônibus que vai ser adquirido, já vem com tudo ali formadinho para a população. Falar que vai ter 150 milhões, mas não dizer para onde vai, como vai ser, o que vai ser, não adianta. A gente fica aqui no escuro e a população também. Dinheiro nosso, mais uma vez. Dinheiro do povo de Petrópolis, do povo brasileiro, que vai ser empregado dentro de uma cidade histórica. Tem que ser aí bem direcionado e tem que ser bem justificado para onde vai, sim. Lembrando que ano passado a prefeitura, a antiga administração, né, do Rubens Bom Tempo, pegou aí 20 milhões junto ao fundo ali para pagar salários atrasados, regularizar, enfim, uma confusão com dinheiro público absurda aqui na cidade. Então, fiquemos de olho aqui na redação, a gente não vai deixar esse assunto morrer, não. E olha só, a Prefeitura de Petrópolis está ampliando temporariamente a capacidade de atendimento de pessoas em situação de rua no Núcleo de Integração Social, o NIS, no Alto da Serra. São 33 vagas a mais. Dessas, 15 foram abertas com o remanejamento de espaços dentro mesmo ali do NIS. Outras 18 serão criadas com a montagem de tendas que teve início na última quinta-feira. Essas medidas foram adotadas pelo município em virtude aí do registro do frio intenso na cidade nos últimos dias. Essas medidas são necessárias para acolher as pessoas em situação de rua e proteger do frio intenso que está fazendo em Petrópolis. Segundo informações da Prefeitura, antes dessas medidas, o Núcleo de Integração Social, o NIS, estava acolhendo 69 pessoas. A Secretaria de Assistência Social informou que remanejou os espaços e conseguiu abrigar mais 12 homens e 3 mulheres. Na quinta, a Secretaria de Proteção e Defesa Civil iniciou a montagem de mais 3 tendas que vão permitir acolher outras 18 pessoas mais vulneráveis às temperaturas baixas. No NIS, essas pessoas podem jantar e dormir. Elas são acolhidas entre 8 horas da noite e 8 horas da manhã. E pela manhã, são encaminhadas para o Centro Pop, onde também recebem alimentação e podem tomar banho. Mariana Braga para a TV Correio da Manhã. E olha só, o prefeito de Nova Friburgo, Johnny Michael, precisou se refugiar em um bunker em Israel, após o país sofrer um ataque do Irã. Ele cumpriria uma agenda oficial no país que passa por momentos aí de tensão internacional. Confiram. Segundo a Prefeitura de Nova Friburgo, Johnny Michael cumpria a agenda oficial em Israel, sendo o único representante do município no país. Após o ataque, a Prefeitura entrou em contato com o Itamaraty, com o Ministério das Relações Exteriores e com a representação no Rio de Janeiro, solicitando apoio para a repatriação da comitiva brasileira em Israel, que conta com 18 representantes. Nas redes sociais, o prefeito destacou que passou por momentos de tensão durante a madrugada desta sexta-feira. Mais uma vez tocou o alarme, a gente está indo aqui para um ambiente seguro e protegido. A gente percebe aqui bastante tensão, mas faz parte aí da cultura do dia a dia de Israel. Então, para quem mora aqui,
já está habituado com esse tipo de rotina. E a gente que é brasileiro e outros sul-americanos que estão aqui, evidentemente que a gente fica bastante receoso, preocupado. O retorno da comitiva ao Brasil estava prevista para acontecer na madrugada do dia 20 para o dia 21 de junho. E ainda não há confirmação quanto a uma possível antecipação da viagem em razão ao fechamento do espaço aéreo na região. Durante o período de afastamento do prefeito Johnny Maico para esta viagem oficial, o prefeito em exercício é o vice, Rodrigo Escolha. Ana Beatriz Tomás, para a TV Correio da Manhã. Começamos agora mais uma previsão do tempo, hoje trazendo informações sobre o clima e a temperatura para esta segunda-feira, dia 16 de junho. A segunda-feira em Nova Friburgo será de sol entre nuvens durante todo o dia, bastante nebulosidade ao amanhecer e sem possibilidade de chuva. A temperatura da região continua baixa, variando entre mínima de 11 e máxima de 20 graus. Em Teresópolis também não há possibilidade de para esta segunda-feira. O dia será de muitas nuvens no céu e aberturas de sol durante a tarde. Os termômetros vão marcar mínima de 12 e máxima de 21 graus. Em Petrópolis, o dia será de sol entre nuvens e noite também de muitas nuvens no céu. Não chove na região e os termômetros vão marcar mínima de 12 e máxima de 21 graus Celsius, apresentando aí uma leve elevação nas temperaturas quando comparado ao fim de semana. Já a previsão em Paraíba do Sul será de sol com poucas nuvens no céu. A temperatura passa por leve elevação, variando entre mínima de 11 e máxima de 24 graus Celsius, mas ainda assim continua bastante frio. E para finalizar, em Três Rios, a temperatura também passa por leve elevação, mas continua frio, hein? Os termômetros devem variar entre mínima de 10 e máxima de 25 graus. Não há possibilidade de chuva para a região e a segunda-feira será de muitas nuvens no céu durante todo o dia. Bem, esta foi mais uma previsão do tempo. Aproveite o dia e mantenha-se informado sobre as condições climáticas locais. Até a próxima! E olha, durante o primeiro semestre de 2025, mais de 500 pessoas foram presas no município de Petrópolis com o resultado direto do trabalho estratégico e integrado das equipes policiais. Os dados foram divulgados na última sexta-feira pelo 26º Batalhão de Polícia Militar. O 26º Batalhão de Polícia Militar tem intensificado as ações em toda a cidade de Petrópolis ao longo do primeiro semestre de 2025. Como resultado, mais de 500 pessoas foram presas até o momento. As prisões são fruto de operações preventivas, patrulhamentos diários e ações de inteligência voltadas ao combate à criminalidade em todas as regiões do município. Além das ações que já têm sido adotadas, o policiamento será ainda mais reforçado neste mês de junho, levando em consideração a tradicional festa alemã que acontece em Petrópolis, a Bauernfest. O período é considerado de alta temporada devido ao frio e a expectativa da Prefeitura de Petrópolis é receber cerca de 600 mil visitantes neste período. Vale destacar que na última semana, o 26º Batalhão recebeu 6 novas viaturas, que foram incorporadas de imediato na frota da corporação. A entrega das viaturas integra as ações estratégicas do governo do estado, voltada ao fortalecimento da segurança pública. Mudar de assunto agora, falar de uma coisa mais legal, né? Olha só, em Petrópolis, o Colégio Queller fez uma parceria com a Dogs Heaven, uma organização não governamental que cuida aí de animais vítimas de maus tratos e abandono. O projeto tem como objetivo promover a conscientização e mostrar a mudança sobre o tema. Vamos conferir. O Colégio Queller, localizado no coração de Petrópolis, está realizando um projeto em parceria com a organização não governamental Dogs Heaven, que atua no acolhimento de animais abandonados e que se encontram em situação de vulnerabilidade na cidade. O colégio abraçou esse projeto para fazer a arrecadação de tampinha de garrafa PET e lacre de latinha de refrigerante, de água, né? E aí a gente faz essa arrecadação no colégio, revertemos todas, 100% da doação é revertido para Dogs Heaven.
Após a doação, ambos os materiais são recolhidos pela instituição, que os encaminha para a reciclagem, que paga por eles. O valor arrecadado é utilizado em ações que ajudam a dar mais visibilidade e apoio aos animais que são assistidos pela associação. O diretor do colégio explica que, além da importância da doação em si, o projeto também faz com que os alunos participem ativamente da sociedade. Os alunos de qualquer colégio não deveriam ficar trancados só dentro do seu colégio. Deveriam ir em direção à sociedade e encarar e ajudar a solucionar os problemas sociais. Um dos problemas que existem, em Petrópolis esse problema existe, é o problema dos animais abandonados, dos animais que ficam nas ruas. A Dogs Heaven conta hoje com o apoio de voluntários que realizam feiras de adoção, atuam nos cuidados diários com os cães e promovem campanhas educativas nas escolas, inclusive com a presença dos volucães, animais que participam das visitas e ajudam a sensibilizar crianças e jovens. A iniciativa se deu a partir de um problema muito presente em Petrópolis, o abandono de animais. O projeto não visa apenas arrecadar doações para a causa. Pedagogicamente falando, a gente precisa que sejam debatidos os problemas, que seria o início, que seja feita a arrecadação, que é o meio, e que eles vejam o resultado daquela arrecadação, que são os animais saudáveis, bem cuidados, como eles têm a possibilidade de conhecer a própria ONG e também a ONG ir no colégio. Atualmente, a ONG Dogs Heaven acolhe 290 cães que foram vítimas de abandono ou maus tratos e arrecada fundos por meio de doações, rifas, bazares e vendas de produtos. Excelente projeto, viu? Parabéns aí ao diretor da escola, muito bom. Realmente as crianças têm que ter esse contato aí, saber que não pode abandonar o animalzinho. Pessoal, a gente vai terminando por aqui. Amanhã, 7h30, eu estou de volta, claro, com muita informação. Tchau, tchau. Boa semana pra gente. TVC, a TV do Correio da Manhã.